Olá pessoal, bem-vindo ao nosso pós-MIFAS Barcelona 2025. Eu sou o Dr. Gabriel Ferraz, cirurgião de pé e tornozelo. Para essa conversa eu tenho a honra de estar aqui com o Dr. Miguel Viana, que dispensa apresentações e que também acabou de voltar de Barcelona com a gente. Miguel, obrigado por topar esse bate-papo. A questão agora, vamos ao ponto, acho que para eu começar já botando lenha na fogueira aqui, né? A gente ficou muito impressionado com a cirurgia ao vivo do João Vernois, né? Que é ele junto com o Red Ferne, né? O João Vernois da França, o Red Ferne da Inglaterra, são os pioneiros, foi o desenvolvedor da técnica MICA, né? Técnica minimamente invasiva de correção de hálux valgo. E ele demonstrou ali com um parafuso a fixação, né? A gente já faz aí mais ou menos eu e você, sei lá, 7 anos de técnica, 8 anos de técnica, sempre com 2 parafusos, e ele foi lá e fez com um parafuso. Faz sentido para você usar um parafuso? Qual que é o objetivo será de usar um parafuso e quais os riscos de você utilizar apenas um parafuso na fixação? Acho que tem vantagens e desvantagens, né? Eu acho que provavelmente a gente vai avaliar caso a caso para definir. Acho que a tendência acho que vai ser essa. Antigamente usar um parafuso só era uma coisa meio, não digo considerado metrogenia, mas não era Muito arriscado, assim. não era considerado uma boa técnica, né? Se a gente for olhar a O, né? Os conceitos da O de fixação e estabilidade, né? Sim, era o padrão ouro era usar 2 parafusos. Talvez isso comece a mudar agora, se a gente conseguir comprovar que um parafuso é tão seguro quanto 2 parafusos. Acho que a grande vantagem que eu vejo de um parafuso só é a questão de você poder tirar mais osso do metatarso. A parte Da proximal parte ali que proximal. alarga um pouco, né? Isso, que é uma das questões do MICA, né? Se o paciente tem uma instabilidade um pouco maior na tarso metatársica, na hora que você faz a translação da cabeça, faz a manobra, às vezes alarga a parte mais proximal do antepé. E se você usar 2 parafusos, você tem um pouco, você tem que tirar menos osso da parte distal do meta. E aí isso limita um pouco a tua capacidade de diminuir esse alargamento que acontece. Quando você usa um parafuso só entrando bem pela base do primeiro metatarso, aí você tem uma área maior de osso para ressecar. Então, isso minimiza um pouco esse alargamento da porção proximal do antepé. Acho que seria uma grande vantagem de usar um parafuso, né? Também o tempo cirúrgico mais curto, né? Você tem um passo a menos, né? Uma fixação a menos. E é o parafuso que mais incomoda esse parafuso distal, né? Que a gente tem uma incidência de retirada de torno de 8%. Diminui muito a necessidade de retirada, porque acho que a gente já deve ter feito dezenas de retirada e eu não me lembro um caso que foi por causa do parafuso proximal, é sempre por causa do parafuso distal. Se não tiver parafuso distal, então a chance de precisar tirar um parafuso, acho que tende a zero por estar incomodando. Então essa é uma outra grande vantagem. A chance de precisar de uma nova cirurgia é bem menor, né? E a questão da qualidade óssea, te preocuparia num paciente osteoporótico você usar uma fixação com apenas um parafuso? Né? A cabeça ali com baixa densidade óssea, a fixação da cortical, isso te preocuparia de certa forma? Acho que eventualmente sim. Talvez tenha um impacto você usar um parafuso só na estabilidade, né? Aí a gente vai precisar estudar melhor isso para ver se isso de fato acontece ou não. O Joel, como que você citou, ele diz que essa osteotomia ela é bem estável. Então ele não tem muita preocupação. Foi uma das coisas que ele usou para justificar a mudança para um parafuso só, que tem uma estabilidade intrínseca, né? Essa posicionamento que a gente faz no MICA. Então, o segundo parafuso, nesse ponto de vista, seria desnecessário. Mas acho que precisa estudar mais. Talvez em ossos muito frágeis, tenha que continuar usando 2 parafusos. Acho que é uma possibilidade. Acho que se a gente for pensar em ciência básica, o primeiro estudo deveria ser feito um estudo biomecânico em cadáver, né? Pra gente ver se tem alguma alteração na estabilidade, né? E depois, talvez, um estudo clínico aí comparando. Então, de fato, a gente tem pouca evidência de usar um ou 2 parafusos. A gente tem conhecimentos teóricos, ideias teóricas, mas por enquanto a gente não tem absolutamente nada, né? Acho que tem 1 ou 2 trabalhos que usaram um parafuso só e no final não teve grandes complicações a mais no sentido de manter a correção, a estabilidade. Então acho que mas isso precisa ser estudado melhor, com perfis diferentes de pacientes e tal, para a gente ter uma segurança maior de que usar um parafuso só
é seguro. Beleza, vamos continuar nessa linha de Alex Valgo, né? A gente teve a oportunidade, a gente estava junto nessa apresentação da Beck, né? A Rebecca Seattle, que vai ser a nova presidente do MIFAS, né, americana, de Baltimore, né? E ela fez um estudo, um ensaio clínico randomizado muito interessante, onde ela fez a osteotomia do Alex Valgo para a minimamente invasiva com e sem garrote, né? Sem um torniquete. E ela colocou um dispositivo que ela avaliava a temperatura. E houve uma diferença estatística nos pacientes que ela não usou garrote, ou seja, que o sangue teoricamente refrescaria a fresa, a temperatura da osteotomia em 30 segundos, 60 segundos foi menor. Você já previa isso, Miguel? Você acha que, de fato, não faz sentido usar garrote nessas cirurgias minimamente invasivas? Não só de Alex Valgo, né, mas de outras. Isso era meio que não digo um dogma, mas era um consenso entre a maioria dos cirurgiões de não usar o garrote por essa questão de ajudar a esfriar a fresa, apesar de ter algumas escolas, principalmente os argentinos, costumavam usar o garrote e sempre disseram que isso não tinha impacto nenhum, não trazia mais complicações pelo fato de estar usando o garrote, né? Mas isso nunca tinha sido provado. Então, acho que o primeiro mérito desse trabalho da Rebeca é, de fato, provar que a temperatura com garrote é menor do que... Ou, com garrote é maior, esquenta mais do que sem garrote, né? Isso todo mundo imaginava que acontecia, mas ninguém tinha provado. Agora ela provou que de fato isso acontece. Agora precisa ver qual é a repercussão clínica, né, disso, né? Que a gente imagina que esse aumento da temperatura poderia trazer. Acho que o primeiro fator era causar uma necrose óssea ali no lugar da osteotomia e dificultar a consolidação. Então, isso vai ter que ser estudado e ter comprovado se tem impacto ou não. Segunda coisa, queimar tecidos moles em volta e, eventualmente, ter uma dificuldade maior de cicatrização do local da ferida ou uma dor maior no pós-operatório nas primeiras semanas. Também isso precisa ser mostrado se, de fato, tem impacto nisso ou não. Acho que vejo mais esses dois aspectos. Sim. Aí. Biologicamente, então a gente fala a favor, né, de você não usar garrote e deixar o sangue de fato ajudar a esfriar. Acho que a vantagem de usar o garrote, de ter menos sangramento ali, se tem um campo mais limpo e tal. Mas não vejo também grande vantagem. Acho que só essa vantagem que era teórica, agora é provada de permitir que a temperatura não suba muito, acho que já é um bom motivo para você não usar garrote. Perfeito. Mantendo ainda esse assunto de Joanete, né, de Alex Valgos, queria que você comentasse um pouco o nosso trabalho, né, que a gente apresentou no congresso, né, no MIFAS, 31 casos de Alex Valgo recidivado, né, casos recidivados de técnicas primárias abertas e também técnicas primárias minimamente invasivas, né, com resultados clínicos e radiográficos bem satisfatórios. Queria que você falasse um pouquinho, você de fato, qual que é a grande dificuldade de fazer a revisão do Alex Valgo, ou seja, o Alex Valgo que voltou recidivado com a técnica, seja ela mica ou meta, né, corte transverso ou chevron. Qual técnica primária que você sentiu mais dificuldade ao longo desses 31 casos? Esse trabalho foi bem legal, bem interessante. A gente pegou casos nossos, né, que a gente operou, de casos que tinham sido tanto feitos pela técnica tradicional aberta, como alguns até pela técnica minimamente invasiva, que recidivaram, né, formou de novo Joanete. E na hora de reoperar, a gente optou por fazer a técnica que a gente faz mais, que é o mica ou meta, a minimamente invasiva. E aí a gente conseguiu mostrar nesse trabalho que mesmo os casos já operados, o resultado é tão bom quanto os casos que não foram mexidos antes. Então dá para você usar essa técnica mica meta sem grandes problemas nesses casos já mexidos. E o desafio é sempre a questão do material de síntese, né? Porque como a gente quer fazer uma coisa menos invasiva, a gente sempre tenta não ter que fazer a retirada dos parafusos, porque às vezes tem placa, tem vários parafusos, então se for retirar tudo, acaba tendo que fazer uma cirurgia tão invasiva quanto a cirurgia aberta em que o paciente foi submetido inicialmente. Então a gente sempre tenta manter como minimamente invasivo. E aí uma das coisas que a gente faz para não aumentar muito a agressividade é não mexer no material de síntese prévio. E esse geralmente é o grande desafio, né? Porque principalmente
Para os parafusos, geralmente a gente consegue dar uma fugida, escapa ali. Um scarf, um chevron distal, né? Sempre tem um espacinho ali para a gente fazer a osteotomia e passar os parafusos de fixação. Agora, quando tem placa, aí já complica um pouquinho mais. A gente tem casos com placa que a gente conseguiu fazer fugindo da placa. Às vezes até tem que deixar um parafuso, volta naquela discussão, não tem espaço para passar dois. As placas eu também de base, né? Isso. E aí você tem que passar o parafuso bem distal, então às vezes não vai caber 2 parafusos. Ou acima ou abaixo, ou proximal, se a placa tá um pouco, tem espaço proximal a placa, às vezes dá para passar também. Tem casos que a gente já fez isso. Mas é um desafio sempre, né? Porque a maior parte das vezes o parafuso está bem no lugar onde você queria passar a fixação do mica. Então você tem que fugir procurar outro lugar para passar e às vezes não é tão simples. Mas a maior parte das vezes a gente conseguiu fazer sem ter que tirar o material prévio. Miguel, obrigado aí pelo bate-papo, sempre um prazer poder discutir com você essas atualizações, né? Agradeço muito sua presença aí com a gente. O prazer foi meu, vamos fazer outros mais para frente aí, sempre quando tiver coisas mais interessantes aí para a gente poder conversar, acho que vale a pena poder levar isso para mais pessoas, né? Não ficar só entre nós dois aqui ou só no nosso grupo. Acho que conhecimento é para ser democratizado, né? Para ser espalhado para todo mundo. Exatamente. E você que está assistindo, obrigado aí a atenção. Lembrando que no ano que vem, 2026, fevereiro de 2026, a gente vai trazer o Bob Anderson, né, Miguel? Que é um cirurgião super reconhecido mundialmente, aí trabalhou muitos e muitos anos na NFL, tratando lesões esportivas aí de futebol americano e todas as outras. Ele vai estar aqui com a gente em fevereiro de 2026, não deixa de adquirir a sua inscrição, que já está quase acabando, e vai ter um Cadáver Lab com ele na sexta-feira e sábado, dia inteiro teórico. Beleza? Até a próxima, obrigado, um abraço a todos.